Jesus, queremos nos consagrar a Ti, Senhor, essa manhã, para recebermos a Tua palavra, recebermos a Tua luz e seguimos em frente, Senhor, segundo o desejo do Teu coração, Senhor. Por isso, unge os nossos ouvidos, unge o nosso falar, para que tudo seja de acordo com o Teu propósito, Senhor. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Ontem nós tivemos uma visão bem clara da necessidade e da importância da oração nas nossas vidas e principalmente a oração como igreja. Foi citado o aspecto da batalha. E eu queria explorar um minuto isso antes de entrar no tema que o Senhor me pôs no coração. A batalha ela tem dois aspectos. Tem a batalha daquele que está avançando no território do inimigo e tem a batalha daquele que está defendendo o seu território. E essas duas batalhas fazem parte da nossa vida. Em um determinado momento, nós estamos batalhando contra o inimigo de Deus para tomar posse daquilo que é de Deus e ele tomou sem autorização. Então, quando nós saímos pregar o Evangelho, quando nós oramos pelas pessoas, nós estamos conquistando o terreno que pertence a Deus, mas que estava na mão do inimigo. Essa é uma batalha. Mas tem uma outra batalha que é na nossa vida pessoal. Expulsar Satanás da nossa vida. Porque ele entrou no nosso território sem permissão da mesma forma. E nós temos que colocá-lo para fora. Não é convidar, não. É enxotá-lo para fora. Um dos versículos que mexeu comigo, não necessariamente na mensagem, mas imediatamente após a mensagem de ontem na minha mente, foi: sujeitai-vos a Deus. Tiago 4:8. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Nós precisamos ter convicção que ao sermos sujeitos a Deus, nós conseguimos resistir ao diabo. Não vamos inverter. Se eu for tentar resistir ao diabo sem estar sujeito a Deus, ele vai rir de nós. Essa é uma batalha perdida. Mas na condição correta, sujeitos a Deus, confiando em Deus, Deus vai nos dar a condição de resistir. E ele foge de nós. E essa batalha, ela é vencida por Deus em nossas vidas. E para essa batalha ter sucesso, nós vimos que a base disso é a oração. Nós vimos que nós temos que orar. E muitas das orações que foram citadas ontem mostram a necessidade da oração coletiva. Mas não vamos agora esquecer que nós precisamos permanecer nas nossas orações individuais também. Nós precisamos das duas orações. A nossa oração em particular com Deus e na nossa oração junto com os outros membros do corpo de Cristo a favor do plano de Deus. Por que isso, irmãos? Porque tem muitas coisas que eu não tenho como trazer para o local de reunião para orar junto com os irmãos. São coisas minhas com Deus, que eu preciso tratar com Deus. Mas as necessidades da localidade, as necessidades da igreja, têm que ser trazidas também para orarmos coletivamente. Tem uma passagem que alguns irmãos já devem ter ouvido. Eu não vou entrar nos versículos, eu vou citar ela aqui. Quando o povo de Deus saiu do Egito, que eles começaram em direção a Canaã, um povo se levantou contra eles. E houve uma batalha. O povo estava batalhando lá, mas tinham 3 pessoas numa condição especial. Os irmãos sabem quem eram? Tinha Moisés, Arão e quem mais? Ur. Moisés, ele levantava o cajado orando e o povo de Deus ganhava a batalha. Só que ele cansava. O braço dele, quando caía, o povo de Deus começava a perder a batalha. O que Arão e Ur fizeram? Levantaram as mãos de Moisés, sustentando ele, para que o povo de Deus vencesse a batalha. Então essa deve ser a nossa experiência. Quando nós vermos um irmão servindo, nós temos que interceder por esses irmãos. Os irmãos que estão saindo na rua para pregar o Evangelho, seja pela comportagem ou pelo posso orar por você ou por qualquer outra atividade, ele precisa dos irmãos orando e sustentando. Da mesma forma, eu peço para os irmãos, orem por mim agora. Para que o Senhor não sustente apenas os céus, mas para que a palavra que sai da minha boca seja vida para os irmãos. Porque eu estou aqui a serviço de Deus. Então, que não só eu, qualquer irmão que estiver em cargo de Deus, nós devemos sustentar. Isso é o propósito
da coletividade da vida da igreja. Se nós não formos um, Satanás facilmente nos derrota, porque ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece a palavra de Deus melhor do que nós, ele conhece todas as estratégias necessárias para tocar no nosso ponto fraco. Mas se nós formos sustentados e sustentarmos uns aos outros, ele não tem chance. O versículo que foi citado ontem, o que nós amarrarmos e o que nós desligarmos, vai acontecer, porque essa autoridade foi dada à igreja. E nós temos que utilizar isso, irmãos. Isso não é uma teoria, isso não é um conceito para a gente conhecer e levar para casa. É para praticarmos. É para fazer parte da nossa vida. E em relação à oração, eu queria citar para os irmãos, coloca na tela, por favor, Jeremias 29, 12. Verso 12. O que está escrito ali? Olha que versículo maravilhoso. Senhor Jesus, eu posso invocar o nome do Senhor. Minha boca não está travada. O Senhor tirou a mudez de nós. E nós agora podemos orar ao Senhor. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Nosso Deus, Ele ouve. Ele não é um Deus surdo. Ele ouve as nossas orações. Ele ouve quando nós oramos para Ele. Então, podemos e devemos desfrutar desse benefício que é a oração nas nossas vidas. A oração, ela não é boa somente para mim. Ela é boa para todos nós. Nós precisamos orar ao Senhor, crendo que Ele vai ouvir. Dentro do princípio da oração, nós temos algumas outras coisas que nós podemos orar, que faz parte da necessidade do mover do Senhor. Salmo 141, versículo 5, o finzinho dele, a parte B. Essa onde começa aqui, continuarei. Vamos ver só dali em diante. O que está escrito lá? Por que eu continuarei a orar? Você acha que porque eu estou dormindo tranquilo no meu travesseiro a maldade parou? Não parou. É necessário que eu continue a orar. Mas eu preciso dormir. Mas tem gente dormindo em horário diferente do meu. Eu oro no meu horário, outro irmão ora no horário dele. Se todos nós continuarmos a orar, nós teremos 24 horas de oração contínuas. E a maldade praticada pelo inimigo de Deus não vai ter espaço para agir. Mas quando eu me nego de orar, eu quebro essa corrente. E aí, o inimigo de Deus acha uma brecha, ou na minha vida, ou na vida de algum irmão que está a serviço de Deus. Então nós precisamos continuar a orar. Isso deve ser uma prática na nossa vida. E agora, alguns pontos pelos quais nós devemos orar. Eu queria que o irmão pusesse, por favor, Mateus 5:44, só que a linguagem corrigida. Tá? Revista e corrigida. Cinco 44. Não, essa não é, essa ainda é a revista atualizada, é a ARC. Almeida, revista corrigida. Deve ter, mas não tem problema. Então vou citar para os irmãos. Está um pouquinho diferente na revista corrigida, eu gosto dessa versão, justamente porque ela tem itens que não estão na atualizada. Fala assim, ó. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Está bem mais completo que ali, né? Por que nós temos que orar por essas pessoas? Porque eles nem sabem que eles são nossos inimigos. Eles nem sabem que eles nos maltratam. Eles nem sabem que eles praticam mal contra nós. Sabe por quê? Porque eles ainda não viram a luz do Senhor. E o único jeito deles verem a luz é nós orarmos por eles, irmãos. Nós temos que olhar para as pessoas no mundo, ter ciência que podem não estar do mesmo lado que nós com relação à busca da palavra, mas a palavra veio para salvá-los também, como um dia nos salvou.
Então nós precisamos orar por essas pessoas. Orar pelas necessidades só nossa, está correto, mas nós temos que orar para que as pessoas sejam salvas. Nós temos que orar para que aquelas pessoas entendam que a vida que habita em nós pode habitar nelas e trazer alegria, vida e paz para elas, como trouxe para nós. Então nós precisamos orar por elas. Vamos ver um outro aspecto de oração agora. Tiago capítulo 5. Estou precisando de óculos novo. Li 8 aqui. Capítulo 5, verso 13. Tem alguém entre nós aqui sofrendo? Tem alguém aqui sofrendo? Tem sim, irmãos. Nós sofremos da hora que nós acordamos à hora que nós vamos dormir. É que muitos sofrimentos a gente nem mais dá bola. Às vezes sofre. Você quer ver um dos sofrimentos clássicos que nós aprendemos a lidar com ele? Quem tem dor nas costas aqui? Mas vocês não conseguem suportar a dor? Então, às vezes a gente está com a dor, nem lembra que está com a dor, está fazendo coisa como se não tivesse. Então a nossa mente, ela aprendeu a driblar a dor. Mas com relação às coisas de Deus, muitos nós estamos sofrendo e estamos na mesma situação. E nós não percebemos quantas angústias, quantas necessidades nós temos. Então a pergunta dele aqui é: está alguém entre vós sofrendo? O que é para fazer? Faça oração. Está sofrendo? Faça oração. Tá? Esse é o verdadeiro analgésico, o remédio que cura. Está alguém alegre? O que é para fazer? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? E agora? Chame os presbíteros da igreja. E esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Então, nós precisamos orar pelas necessidades. Mas olha agora esse ponto aqui, o verso 15. Eu queria que os irmãos lessem comigo. Os irmãos entenderam essa frase? Olha bem, e a oração com fé. Não é uma oração que eu faço aquela oração, viro as costas, eu já sei que não vai acontecer mesmo. Eu tenho que crer que tudo aquilo que eu pedi para o Pai, para o nosso Deus maravilhoso, Ele vai atender. Porque então, se eu não crer nisso, por que eu estou orando? Então a nossa oração, primeiro ponto, tem que ter fé. E aí no próximo ponto, que é muito importante aqui, ela resolve um problema também na nossa vida. Vocês sabiam que vocês podiam orar uns pelos outros pelos pecados dos irmãos? Nós podemos orar pelos pecados dos irmãos. Muitas vezes nós pensamos assim: Senhor, perdoa o meu pecado ou os nossos pecados. Mas poucas vezes nós oramos: Senhor, perdoa o pecado do irmão Martinez, perdoa o pecado do irmão Trovo, perdoa o pecado do irmão Aziel ou de qualquer outro irmão. Nós devemos orar uns pelos outros, sabe por quê, irmãos? Porque o pecado é a porta de ação de Satanás na nossa vida. E aqui esse ponto ele é bem claro. Se houver cometido pecados, não quer dizer que tem, mas se houver cometido, ser-lhe-ão perdoados. Então, olha o poder e a importância da oração nas nossas vidas. Viram quantas batalhas nós temos na nossa vida? Então, que o Senhor nos ilumine com relação a esse tema. Bom, essa parte acabou, irmãos. Agora, o Trovo pediu para eu ser breve, então eu vou tentar ser breve. A reunião vai até 1h30 hoje, tá? Você marcou para as 13. Então, alguém mais tem almoço 1h? Vai começar agora, né? Amém. É só para descontrair um pouco, irmão. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos chocamos com certas informações que a palavra traz para nós. E a luz de Deus, ela é diferente da acusação de Satanás. Satanás, quando ele vem expor os nossos defeitos, ele vem nos expor para acabar com a nossa autoestima e acabar com a nossa fé. Ele vem tentar nos derrotar. Mas a luz de Deus, ela vem para nos levar ao arrependimento e nos levar à presença de Deus. Se nós tomarmos toda a palavra de Deus como luz e vida, rejeitando aquilo que não vem de Deus, todos nós vamos ser edificados. Então nós não podemos desperdiçar nenhuma vírgula da palavra de Deus, porque cada detalhe na palavra de Deus é significante na nossa vida espiritual.
Então eu queria começar com os irmãos o seguinte. Foram citados durante a leitura dessa semana alguns capítulos, né? Então Lucas, Mateus, Marcos, eles relatam a transfiguração de Jesus. Só que os discípulos, eles tiveram um pequeno probleminha com relação ao que eles viram. Eles não conseguiram, dentro das passagens que estão lá na Bíblia, entender completamente o plano de Deus. Nós entendemos completamente o plano de Deus para a nossa vida? Não respondo, porque pode ser uma resposta perigosa. Deus tem um plano na vida de cada um de nós, individualmente, e tem um plano coletivamente. Como que eu estou olhando para o plano de Deus? Com que visão eu estou entendendo o plano de Deus? Eu estou olhando com a visão que Deus colocou no meu coração, ou eu estou usando a minha capacidade humana para entender as coisas de Deus? Então veja só, quando Jesus estava explicando que ele iria morrer, ele não parou ali a conversa. Ele falou que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. No primeiro impacto, o amor natural deles impediu deles verem que o propósito não era a morte era o caminho para a ressurreição. O propósito era a ressurreição. Então, quando nós olhamos pelos meios, nós corremos o risco de não ver o propósito lá na frente. Então, muitas coisas na nossa vida nos impedem de ver o propósito de Deus. Os discípulos, eles estavam com o Senhor, eles foram levados para o alto monte, eles viram a transfiguração do Senhor. Ainda naquele momento, depois da transfiguração, quando Pedro teve a ideia fantástica de oferecer as tendas, uma nuvem envolveu eles e veio a palavra de Deus dizendo: olha, esse é meu filho amado, a ele eu vi. O que aconteceu com eles? Tiveram medo. Mas logo Jesus conversou com eles, e quem que eles viam ali junto com Jesus? Ninguém. Eles só viam a Jesus. As 3 passagens relatam que eles só viram Jesus. Então nós precisamos, na nossa vida, sermos iluminados pela palavra de Deus, para ouvirmos a voz de Deus, então contemplarmos Jesus. Se nós estivermos vendo algo a mais, ou alguém a mais do que Jesus, ou o problema está na luz, ou o problema está na voz. Eu não sei se eu vou no oftalmologista ou se eu vou no otorrino, mas eu preciso de ajuda. Muitas vezes acontece conosco, irmãos. Quantas coisas estão impedindo de eu ver claramente ou de eu ouvir claramente? Não foi citada a passagem do cego? Jesus trouxe parcialmente a visão dele, mas ele ainda não estava vendo claramente. Nós estamos vendo claramente todas as coisas? O Senhor precisou novamente tocar nos olhos dele, para que ele pudesse ver claramente. Cada reunião, irmãos, cada momento que nós estamos juntos, é um tocar de Deus nos nossos olhos. Algo é tirado do natural para ser dada a nós a capacidade de vermos Cristo. Então nós precisamos valorizar cada reunião individualmente, cada reunião no seu momento, cada comunhão conosco, irmãos. Eu vou falar uma frase para os irmãos que vocês nunca ouviram ela. Eu tenho pregado esse ponto para alguns irmãos que eu compartilho mensagens em particular, né? Eu criei uma sigla para os irmãos. POC. POC. Olha lá. P-O-C. POC. Palavra, oração e comunhão. Eu preciso no meu viver da palavra, porque a palavra é a luz de Deus. Mas é a oração que transporta essa palavra no meu coração como realidade e vida. E é na comunhão que eu desfruto e experimento a palavra. Então eu preciso de palavra, oração e comunhão. O que nós estamos desfrutando aqui agora? POC. Nós estamos desfrutando da palavra, da oração e da comunhão. Se eu tirar um dos elementos, fica falho. Então nós vamos embora com POC na cabeça hoje. É uma palavrinha engraçada, mas
Pensa nela durante o dia. Eu preciso do POC. Eu preciso da palavra, eu preciso da oração e eu preciso da comunhão. Cadê o Pedrinho? Toda vez que a gente se encontra, ele chega, posso orar por você? Eu falo, é aqui agora. É aqui agora. Ele me barrou outro dia, eu estava entrando num shopping para pagar um negócio. Ele me viu, né? É difícil de me ver, né? Eu sou pequenininho, né? Ô irmão, não sei o quê, posso orar por você? Eu falei, claro, no meio do estacionamento, todo mundo olhando para a gente, um orando pelo outro. Nós desfrutamos da palavra, da oração e da comunhão. E quando nós encontramos os irmãos, o que nós vamos falar? De futebol? Pesca? Vamos falar de comida? Ou vamos falar da vida dos outros? Não. Vamos desfrutar do POC. Vamos desfrutar disso que Deus nos deu. Toda oportunidade ela é preciosa para nós. Exatamente, falar da vida de Jesus. Oi? Também, pescar homens. Se saiu bem, Trovo. Senhor Jesus. É. Então, tá certo. Então veja só, eu escrevi uma frase aqui porque eu estou tendo alguns problemas de lapso de memória. Então, para não esquecer o que eu quero falar para os irmãos, eu estou escrevendo algumas frases. E uma delas fala assim, ó, precisamos ver Jesus em glória para ouvir o falar de Deus. E então entender que ver e ouvir Jesus somente é o objetivo de Deus em nossas vidas. Esse é o objetivo para nós. Ver e ouvir Jesus. Se eu não ver irmão falando de Jesus, não tem problema, eu não vou condenar o irmão. Eu vou levar o irmão para dentro do... Qual que é a palavra? POC. Então, é tão simples, tão prático e tão eficiente, irmãos. Nós podemos praticar em qualquer lugar. E olha só que interessante. A batalha começa na rua? Não, começa dentro da nossa casa. Começa na hora que a gente está acordando. Começa na hora que eu tenho que sair da cama. Para eu fazer coisa errada eu não tenho indisposição, mas para fazer as coisas de Deus, ó Senhor Jesus, que dor nas costas, que cansaço, ai que azia, quantas desculpas nós temos, né? Então, nós precisamos começar a vencer essa batalha dentro de casa. Quem é solteiro ou quem mora sozinho, liga para o irmão, eu recomendo fazer isso. Mas quem está em casa, fala com o cônjuge ou com o filho. Pratica dentro de casa a palavra, oração e a comunhão. Nós temos uma oportunidade maravilhosa, nós já temos a chance de ser vencedores de dentro de casa. E muitas vezes, eu olho para minha esposa, ela está cansada, deixa ela dormir mais um pouco. Não, vamos acordar ela e vamos falar da palavra. Eu vou contar uma experiência que eu estou tendo com minha filha. Até metade do ano, ela estava numa escola que era 3 quarteirões de casa. Então, por amor, eu dava carona para ela e a gente ia orando cerca de 10 minutos, mais ou menos, né? Só que esse semestre ela mudou para uma escola que dá quase 20 minutos de distância da minha casa. Olha que interessante. Eu ponho para ela ouvir de manhã o alimento diário, o áudio. Nós oramos juntos e depois nós compartilhamos juntos. No trajeto da escola. Não é uma oportunidade? Eu poderia ir 20 minutos calado, ela lá na internet, ou então brigando com ela, ela brigando comigo, mas o Senhor me deu uma luz. Vamos praticar a palavra de Deus. Vamos pôr em prática coisas simples. Tem salvado a vida dela e tem salvado a minha. Ah, mas ela continua na internet. Cadê minha fé? Cadê minha confiança na promessa de Deus? Eu tenho que crer que ao ler a palavra, que orar e ter comunhão com os irmãos salvou a vida dele e salvou a minha vida. E é por isso que muitas vezes nós não praticamos, porque nós não cremos na palavra de Deus. Muitas palavras que nós estamos recebendo nos últimos dias são maravilhosas, são fortes, intensas, e parece que tem uma tocha debaixo da cadeira ali queimando a gente na hora que a gente está ouvindo, né? Mas a gente sai do portão para fora, parece que não aconteceu mais nada. Irmãos, essa tocha não pode apagar. Essa tocha ela tem que ir com a gente. Vocês já viram nas Olimpíadas lá? A tocha começa num país, vai passando de país em país, a tocha permanece acesa. Eles fazem de tudo para a tocha não apagar.
Assim deveria ser a nossa vida. A gente está indo em vários lugares, a tocha não pode se apagar. Ela deve permanecer acesa no nosso coração. Porque isso vai fazer a diferença na vitória em nosso viver ou nas coisas que nós temos que fazer. Então, se nós focarmos em Cristo Jesus, nós vamos ter um grande benefício. Então, continuando aqui, tem vários versículos que eu queria falar com os irmãos, e não sei se vai dar tempo de falar todos, mas dois eu quero falar em particular. 2 Coríntios 3, verso 18, por favor. Ele fala assim: em todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Então, antes de continuar o versículo, com o rosto desvendado, significa tirou todos os véus, tirou tudo aquilo que atrapalha, tirou a nossa opinião, a nossa preferência, as nossas desculpas, e agora eu posso contemplar o Senhor. E com o rosto nessa condição, eu contemplo a glória do Senhor. E nessa condição, eu sou transformado. Mas transformado no quê? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Para os irmãos que estiveram conosco ontem, o irmão compartilhou, né, as glórias do Senhor Jesus. Cada experiência, cada fase era uma glória. Na nossa vida também, irmãos. Cada experiência na nossa vida, cada batalha vencida na nossa vida é uma glória. Mas olha só, para ter glória eu tenho que passar pela batalha. Eu tenho que passar pela experiência, mas é de glória em glória. Capítulo 4 do mesmo livro, verso 6. 2 Coríntios 4, verso 6. Fala assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz. Resplandeceu a luz para os irmãos nesses dias? Então o que ele fala que vai fazer? Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento de quem? Vocês entenderam? Da glória de Deus na face de Cristo. Qual era a face que nós estávamos contemplando? No versículo anterior? A face de Cristo. E qual é a glória que está nos transformando? A imagem, a glória de Deus. Viu como é importante estar na condição correta, na posição correta? Que o Senhor nos ilumine realmente no nosso coração para nós sairmos daqui transformados. E que essa transformação ela não para ali no portão. Que ela continue semana a semana nas nossas vidas. Tá, continuando ainda. Tem vários pontos ainda, eu vou falar mais um aqui. Para tudo isso acontecer em nós, irmãos, agora, não sei se eu falo, estou até com medo de falar. Ah, Senhor Jesus, que tem uma ferramenta para isso acontecer. Ninguém gosta dela. Ninguém acha ela agradável, sabe por quê? Porque nela foi terminado todos os problemas. É a cruz. Só que essa ferramenta que Deus criou para eliminar, olha bem, o pecado, a natureza humana caída, Satanás, todas as coisas ligadas a Satanás foram terminadas na cruz. Por que você acha que o homem natural, quando olha para a cruz, treme? Porque ele sabe que ali é a terminação da vida deles, ou da morte deles. Ali é encerrar todos os problemas. Então, quando nós olhamos para a cruz, no nosso ser natural, nós não temos vontade realmente de ir para ela. Por quê? Eu vou ter que abandonar tudo que eu gosto. Eu vou ter que deixar de ter as preferências que eu tenho. Mas, irmãos, se eu não for para a cruz, eu não vou para o próximo passo. Sabe o que acontece na cruz? Morte. Mas é o fim da história? Foi o fim da história de Jesus? Não. E não é o nosso fim, irmãos. Porque depois da morte vem a ressurreição. Mas não tem como haver ressurreição se não morrer. Então nós precisamos da experiência da cruz no nosso viver. Precisamos realmente deixar morrer o velho homem. Não é que eu vou morrer ou vocês vão morrer. Mas é morrer aquilo que foi programado para morrer na cruz. Porque da cruz desceu um homem em ressurreição.
desceu um homem em glória. Um homem que agradava plenamente o coração de Deus. Então, fora da cruz, nós não vamos experimentar a ressurreição. E sem a ressurreição, irmãos, nós não vamos servir a Deus adequadamente. Então, continuando nesse tema, Mateus, no verso 17, tem um versículo que os irmãos já leram, mas nós vamos ler de novo, verso 22, capítulo 17, verso 22, fala assim: reunidos ele na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se entristeceram. Vocês ficaram tristes, irmãos, que vocês vão ter que ir para a cruz? Quem que está alegre aqui exultando? Agora de pouco está todo mundo pulando. Acabou a alegria? Irmãos, a cruz não é o fim da nossa história. Gravem isso. Não é o fim, mas é necessário. Jesus disse, é necessário. Era necessário para ele e é necessário para nós. Para nós desfrutarmos dessa vida de ressurreição, nós temos que olhar para a cruz e falar, louvado seja Deus. Embora é um sofrimento, ele preparou um meio eficaz de eliminar tudo aquilo que realmente está destruindo minha vida. Tudo aquilo que está me levando para a morte eterna. Foi eliminado na cruz. E na cruz nós podemos experimentar a partir dela a ressurreição. Continuando, quando a gente está na posição para os que são visitas hoje, a gente tem um termo que a gente usa aqui, estar no Espírito, né? O que é estar no Espírito? É pôr a nossa mente nas coisas de Deus. É buscar a presença do Senhor. Então, um dos meios de buscarmos a presença do Senhor e estarmos no Senhor é o POC. Vocês vão lembrar desse POC por muito tempo. Por que o POC? A palavra me leva à presença de Deus. A oração me leva à presença de Deus. E a comunhão me leva à presença de Deus. Eu poderia citar os versículos aqui para a maioria de vocês, mas eu creio que todos os irmãos já sabem. Mas o que eu gostaria mais de lembrar que é, onde 2 ou 3 estiverem em nome do Senhor, ali está o Senhor. Nós temos que ter fé nisso. E quando isso acontece na nossa vida, nós estamos pondo a nossa mente na presença de Deus. Então a nossa mente voltada às coisas de Deus é vida e paz. Mas fora da presença do Senhor, nós estamos sujeitos a todas as mazelas que a vida nos oferece. Então, estarmos fora do Espírito faz com que nós nos preocupemos com as nossas coisas pessoais, com as nossas necessidades pessoais, e nós nos esquecemos das necessidades de Deus. Então, que o Senhor também nos ajude a permanecermos, a viver e andar no Espírito. Qual é a palavrinha? O que significa mesmo? Então, em cima disso, eu queria falar uma coisa para vocês. O que nós fizemos hoje aqui? Agora de pouco, aqui em cima dessa plataforma. Partimos o pão. Na verdade, 2 irmãos estiveram aqui, oraram e partiram o pão, e todos nós participamos da mesa junto com os irmãos. Por que nós fazemos isso? Muitas vezes, você vê, o silêncio mostra ou a dúvida no nosso coração que nós não estamos claros ainda, ou um tema que foi citado na mensagem dessa semana, né? Eu vou aproveitar a brecha e já vou falar sobre isso rapidinho. Satanás, ele quer nos enganar, nos fazendo acreditar que nós não sabemos as coisas de Deus. Mas nós sabemos por que nós partimos o pão. E a timidez de se negar a falar amém, ou de compartilhar quando chegou a hora de compartilhar, é uma demonstração que nós ainda estamos ouvindo a pessoa errada. Me perdoem falar isso, irmãos. Porque eu tenho hora que eu também tenho vontade de ficar calado. Mas é a minha batalha. Eu falo, Senhor, o Senhor tem me trazido luz, o Senhor tem me trazido vida. Por que eu vou permanecer calado? Essa palavra que o Senhor me deu não me pertence. Alguém precisa ouvir essa palavra. Então nós precisamos parar de ouvir as mentiras de Satanás e começar a ouvir as verdades de Deus. Então, a mesa que nós participamos hoje, tem uma passagem em 1 Coríntios, nós não vamos ler, mas se os irmãos quiserem tomar nota depois, 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 até o verso 26,
ela cita que foi determinado para a igreja fazer esse ato em memória do Senhor. Mas qual é a memória do Senhor? O Senhor passou pela morte e é um sofrimento. Esse é o lado negativo da memória. Mas tem um lado positivo, irmãos. Nós cantamos, ele ressuscitou. Então nós estamos aqui hoje, na verdade, celebrando a vitória do Senhor. Nós lembramos todo o processo que ele passou, todo o sofrimento que ele passou, para que nós estivéssemos hoje aqui desfrutando da palavra dele. Então, a cruz para Jesus, ela foi o meio pelo qual Deus cumpriu nele a possibilidade não só de trazer a vida eterna para nós, mas de habitar em nós. E é essa vitória que nós estamos declarando aqui hoje. Então, nós temos que ter convicção que nós participamos de uma mesa que dá testemunho para o mundo inteiro que Jesus venceu a morte. Então, esse ato que nós fizemos, embora simbólico e físico aqui, no nosso coração, no nosso espírito, é a certeza da vitória do Senhor. E a palavra fala, fazer isso até que eu venha. Então o Senhor ainda não voltou. Enquanto ele não voltar, nós vamos celebrar a vitória do Senhor. Devemos falar da morte? Podemos mencionar a morte, mas irmãos, melhor é falar da vitória. Vamos desfrutar da vitória. Vamos focar na vitória do Senhor. Amém? Então, muitas coisas, irmãos, nos impedem de ouvir e de entender, correto? Então, nós precisamos tirar tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida. E aí, vamos ver lá o que vai ser mais para frente. Eu queria falar para os irmãos uma outra frase que eu escrevi aqui. Fala assim, ó. Satanás usa diversas situações para nos enganar, nos levando a acreditar que seremos envergonhados se falarmos que não estamos entendendo a palavra de Deus. Por isso, infelizmente, muitos de nós têm medo de compartilhar ou de perguntar. Então, eu vou falar aqui para os irmãos. Qualquer um irmão que estiver com dúvida, não é porque é o Celso que está falando aqui, não é porque foi o Almir que falou ontem, não é porque foi outro irmão que veio aqui e conversou. Irmãos, nós não temos a obrigação de entender 100% porque nós temos experiências pessoais. Mas se tiver dúvida, pergunta. E sabe onde que nós podemos perguntar? Não é só aqui. Os irmãos já ouviram falar do grupo familiar? Parece que só 2 ou 3 ouviram. Então nós temos o grupo familiar. Olha só quantas reuniões nós temos. Nós temos a reunião de oração, a reunião da mesa do Senhor, nós temos uma reunião que é dedicada à palavra, que é ministerial, nós temos a reunião do grupo familiar. Pelo menos 4 vezes na semana nós estamos junto com os irmãos, pelo menos. Será que numa dessas 4 vezes eu não posso chegar para o irmão e falar, irmão, eu não entendi tal coisa, tem como me explicar? Eu não estou claro de tal tema, pode me mostrar na palavra? Se o irmão que foi consultado não tiver convicção, procura um outro irmão. Nós temos vários irmãos entre nós que estão há muito tempo na vida da igreja, conhecem a palavra e podem nos ajudar. O que não pode, irmãos, é ficarmos com dúvida. Porque a dúvida é território fértil para Satanás implantar as mentiras dele na nossa vida. Se tivermos dúvida, nós precisamos nos livrar dela. Foi através da dúvida que ele enganou Eva. Nós queremos ser enganados? Nós não queremos ser enganados. Nós buscamos o Senhor porque nós cremos que nele há vida. Mas Satanás quer mostrar que nós estamos perdendo tempo. Em quem que eu vou acreditar? No Senhor? Ou naquele sujeito que ele veio para roubar, matar e destruir? Então nós precisamos escolher bem em quem nós cremos. Em que palavra nós confiamos. Porque a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é apta para penetrar juntas e medulas e separar alma e espírito e dar discernimento dos propósitos de Deus no nosso coração. Então nós precisamos dessa palavra. E nós temos também, como fala em Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. E eu também sei que estou bem certo de que Deus é poderoso
para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, isso são afirmações que estão na palavra de Deus. Tem outro versículo na palavra de Deus. Todo aquele que crer no Senhor não vai ser confundido. Então, nós precisamos focar no que Deus tem falado para nós. Vou acelerar aqui, senão não vou conseguir terminar. Tem muitos pontos importantes que mexeram comigo, tá? Então, trazendo ainda para a necessidade dos dias a dia, se nós tivermos uma visão correta, se nós tivermos um entendimento correto do que é o plano de Deus, nós vamos seguir em frente. Então nós precisamos de uns dos outros, irmãos. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Não desvalorizem as reuniões de grupo familiar. Não desvalorizem. É maravilhosa. Eu falei para os irmãos, nós temos que ir para a cruz, né? Muitas vezes eu olho para o meu grupo familiar, eu vejo um determinado irmão sentado ali que eu já não topo muito ele, mas quem não topa ele é meu espírito ou minha natureza humana? É minha natureza humana. Mas eu vou ter que reunir com aquele irmão, sabe por quê? Junto com ele eu vou ser edificado, e minha natureza humana vai ser mortificada e eu vou desfrutar do Senhor. Mas se eu me negar de ir para a reunião de casa porque eu não gosto de alguém, ou porque eu acho que está frio, ou porque eu acho que eu tenho coisa mais interessante para fazer, irmãos, eu estou me privando de desfrutar das bênçãos de Deus. Porque na reunião familiar, eu não sei todos os grupos, mas eu vou falar uma coisa para os irmãos, sinta inveja, o meu grupo é uma bênção. Chorem, que o meu grupo é maravilhoso. Não perde. A gente vai fazer uma disputa. A gente vai pôr na mesa, vamos pôr na balança, vamos ver. Irmãos, bom, aí eu sei que o seu grupo é maior, mas amém. Mas apesar que no meu tem as maiores cruzes, viu? Então, a bênção que está ali, está ali. Deus dispensa a sua bênção. O que fala lá, Salmo 133, né? Ali Deus ordena a sua bênção. Quão bom e agradável é estarem reunidos ou unidos os irmãos. É ali que o Senhor ordena. É ali que nós somos amadurecidos. Então, eu preciso dessa experiência para eliminar a minha natureza humana, que só atrapalha o mover de Deus. Alguns irmãos aqui que me conhecem há bastante tempo já tiveram a oportunidade de viajar comigo em alguns trabalhos. A gente vai desfrutando e volta desfrutando da palavra do Senhor. E de vez em quando a gente troca uns tapas também, né? Porque a gente ainda tem carne, mas os tapas estão ficando cada vez menores, ou pelo menos não dói mais. Então, ó, o Trovo a gente viajou várias vezes junto, né, Trovo? César, a Franciele agora tem tido a experiência, né? Não é muito fácil me aguentar, não. Eu não me aguento. Mas os irmãos estão tendo que passar pela experiência de me aturar. Sabe por quê? Porque eles estão me ajudando a crescer em vida. Eles não estão só eles crescendo em vida. Todos nós precisamos uns dos outros. Então, valorizem. Joguem fora todo o conceito, seja lá o que for, que está impedindo dos irmãos participarem dos grupos familiares. Valorizem. É extremamente importante. Oi? Melhor nem pensar nisso ainda. Então vamos lá. Coloca na tela, por favor, 2 Coríntios, por acaso, capítulo 4, verso 16. Vocês perceberam que eu gosto do livro de Coríntios, né? É um livro maravilhoso que explica muitas coisas. Tá lá? Qual que é a primeira frase lá? Para aí, para, é só aí, ó. Por isso, não desanimamos. Puxa vida, eu vou ter que ir para a reunião. É essa a nossa reação? Não desanimamos. Faça sol, faça chuva. Vamos valorizar. E aí que ele continua. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que a gente fique velho, cansado, doente, isso não importa. O que continua ali? Contudo, então o nosso homem interior, o nosso espírito, ele se renova. Os irmãos têm experimentado renovação nas reuniões? Nós precisamos valorizar as reuniões.
Nós não estamos aqui hoje porque nós não temos coisa melhor para fazer. Essa é a coisa melhor que nós tínhamos para fazer. Na verdade, não existe nada melhor do que estar reunidos. Não existe nada melhor do que estarmos à disposição de Deus. Então, continua ali no verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, eterno peso de glória, acima de toda comparação. Mas vocês entenderam por que é leve e momentânea? Quantas horas dura a reunião aqui? Não vale falar aqui quando eu estou dando a mensagem, né? Quando sou eu, demora meia hora a mais. Mas a nossa leve e momentânea tribulação. Então, tudo que nós passamos nessa vida é leve e momentâneo, porque Deus nos deu nesta vida. Se os irmãos nunca leram isso, depois a gente lê lá em Gênesis, tá? Ele limitou a vida humana em 120 anos. Mas a vida de Deus é eterna. E Ele nos prometeu a vida eterna. O que são 120 anos comparado com a vida eterna? Leve e momentâneo. Então, mesmo que eu sofra 120 anos, que não é o caso, é nada comparado do que Deus tem prometido para nós. Então, vale a pena valorizarmos. Continuando ali o último versículo, o verso 18, fala: não atentando nas coisas que se veem. Não atenta para o irmão, não atenta para o comportamento dos irmãos, não atenta para as suas dificuldades. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo isso é exterior. O que ele fala ali na sequência do versículo? Mas nas que se não veem, eu tenho que ver o espírito do irmão. Eu tenho que ver o Cristo que está no irmão. Eu preciso da luz e da palavra de Deus para ver Cristo somente e nada mais. Se eu continuar olhando para o velho homem, eu estou perdendo meu tempo. Mas se eu conseguir ver o Cristo que está no irmão, eu vou ser edificado. E aí continua, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Então, eu tenho mais duas frases para falar para os irmãos. Hoje é o dia de falar frase. Eu vou falar devagar, eu quero que os irmãos repitam. As provações são meios que Deus utiliza para aperfeiçoar nossa fé. Agora fala para o irmão do lado. As provações são meios que Deus utiliza. Amém? As provações são meios. Agora existe uma outra coisa que passa na nossa vida. Tem agora as tentações. Olha só, outra frase. As tentações são meios. Fala junto comigo para gravar a frase. As tentações são meios que Satanás utiliza para nos levar a pecar. Agora fala para o seu irmão do lado. Vocês perceberam que tem diferença? Provação não é tentação, e tentação não é provação. Tentação que nós experimentamos na nossa vida, as tentações, são armadilhas pregadas por Satanás para nos tirar da presença de Deus e nos levar a pecar. Mas as provações não. Satanás ele não pode nos provar, ele só pode nos tentar. E Deus permite que nós todos sejamos provados. Eu vou falar para os irmãos de novo. Experimente a provação de participar da reunião de grupo familiar. É maravilhoso. Se alguém não está convicto disso, vai para a reunião. E eu convido, eu não sei se vai caber, mas vamos todos para a minha reunião ou do Almir? Já que ele está querendo competir, eu estou afirmando que a minha reunião é mais firme. Mas eu vou aceitar que a dele pode ser melhor. Então vamos reunir, irmãos. Vamos provar e ver. Nós vamos ver a mudança que vai fazer na nossa vida. E finalmente, temos que ouvir Cristo para entendermos os planos de Deus, de que precisamos morrer e ressuscitar para servirmos a Deus adequadamente. Jesus nos ilumina, Senhor, para que isso se torne realidade na nossa vida. Senhor Jesus, é dos irmãos agora. Eu espero que eu possa ter causado, não eu, mas a palavra ter causado impacto na vida dos irmãos. Amém? Os irmãos, se quiserem preparar para compartilhar.